É uma mistura de coisa podre com azedo. É um negócio muito forte, galera. Galera, eu tô perdidaço aqui. Vou ver como que eu vou aqui. Fala, turma! Bruno Tavares aqui. Esse é o canal Qual Sua Viagem. E hoje, mais uma vez, num lugar muito bonito, muito maravilhoso. A gente está na frente aqui de uma estação abandonada chamada Cambaratiba, da antiga estrada de ferro douradense que cruza o interior de São Paulo, que há muito tempo, né, dá para vocês verem aqui pela imagem, não passa mais trem aqui. Essa estação fica dentro de uma... ela tem um acesso particular que gentilmente foi cedido aqui para a gente poder gravar. E hoje a gente está indo para uma cidade chamada Iacanga, que fica no interiorzaço de São Paulo, beirando o rio Tietê. E a gente vai viajar por ali, eu vou mostrar para vocês um pouco mais desses segredos escondidos aqui no interior de São Paulo. Fechou? Então fica comigo aqui até o final, curta o vídeo, se inscreva, comenta, compartilhe e vambora que tem bastante coisa para fazer hoje. Bora! Turma, entrei num pedacinho aqui que eu vi que tem uma estação de trem abandonada. Mas ali tinha uma placa falando que aqui era uma fazenda, cara. Então eu tô com receio daqui ser uma propriedade privada. Porém eu tô vendo que as casinhas estão todas cercadas, né? Então se isso daqui fosse uma propriedade privada, não precisaria estar cercado. Olha que cavalos bonitos, cara. Que lindos. Olha isso. Eu tô achando, galera, que a estação abandonada era aqui. Estação Cambaratiba. E aí cercaram ela. Cara, imagina que gostoso morar num lugar desse. O problema é que não tem ninguém aqui, né, galera? Senão eu ia pedir pra ir até aquele outro lado. Vou perguntar pra aquele senhor ali. Opa, bom dia! Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, graças a Deus. Eu vi aqui no mapa que tinha uma estação abandonada ali, mas tá fechado, né? Estação Cambaratiba. É lá na frente. É lá na frente? Dá pra eu ir ou é fechado? Olha o tamanhozinho, que bonitinho. Dá pra ir? Por onde, querido? Queria ir pra... Sai daí. Tamanhozinho. É filhotinho? Não, é pinker, né? Desse tamanho. Parece um ratinho. Parece. Ei, que bonito. Ó, passar essas porteiras tudo, ó. Vai passar ali. Na última ali? É, quer que eu vou lá com o senhor? Ah, não quero te incomodar. Mas ali eu posso abrir, eu fiquei com medo. Falei, vai que... Você só tem que tomar cuidado com o choque. Com choque? Aqui é tudo cercado por causa dos cavalos, né? É Garanhão, né? Ah, aí tem que ser assim, senão os bichos pulam. Vou lhe matar, velho. Eita. Tudo garanhão. Lindo, hein? Eu vi que ali atrás tinha um monte. Eu falei, nossa, que lindo, tudo solto, né? Passa. Aê. Vou deixar aqui na ponta. É do patrão. O senhor é da onde? Eu sou lá de Rio Preto. Nossa, galera, rapaz ali bem simpático, tô dando um trabalho danado pra ele. Perguntar se ele quer montar. Quer montar? Monta aí. Pertinho. Aqui é fazendinha de cana. Cana, né?
Vou ver como que eu vou aqui. Ah, aqui, galera. Aqui tem criação de cavalo, olha. Cara, olha que legal. Isso daqui é um patrimônio histórico e tá aqui escondidinho, né? Cambaratiba. Aqui era uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água. A linha de trem não tem mais. A linha já arrancaram tudo, né? Ah, passava bem aqui. Aham. Carregava e tchau. Antiga estrada de ferro douradense, né? Não sei te falar. Douradense. Olha essa árvore. Caramba. Olha que bonito. Olha isso, galera. Rapaz. Olha. Ali é um fogão antiguíssimo, galera. Que da hora. Galera, aqui eu não entro, porque o que deve ter de cobra aqui não tá escrito, hein? Cobra e aranha. Então vou só até aqui. Aqui tem uma escadinha. Tô vendo se não tem aranha. Olha isso. Eita. Vamos ver se não tem cobra. Olha, coisa de vespa, né? Caraca. Aqui é o poço, que provavelmente era banheiros, né? Banheiros ou depósitos, enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Aqui era a plataforma. Tomar cuidado para não pisar nos estrumes. Ah, tá. Ah, aqui é criação mesmo. Ah, entendi. Mas não é criação de mel de vocês, não. É casa delas mesmo. Ah, tá. Daí ficou aí. Caraca. É, esse daqui parece que tá... É, esse aqui tá seco. Rapaz. E cobra aqui? Dá cobra ou não? Tem, né? Ainda mais nesses que juntam bastante entulho, né? Bora voltar, turma! Aqui tem um barranquinho. Aê! Muito prazer, viu? Obrigado. Ah, falou. Tchau, tchau, meu querido. Com Deus. Rapaz, muito simpático, galera. A gente ficou uns 30 minutinhos ali conversando. Daí ele me falou ali da estação. Falou um pouquinho aqui da fazenda, de como que funcionam as coisas. Cara, é muito legal. Ainda bem que eu encontrei ele aqui, né? Porque senão a gente ia bater de cara ali na porteira fechada e ia voltar para trás. Beleza? Então vamos nessa, pessoal, que ainda tem chão, hein? Bora, bora, bora. Olha as éguas. Galera, aqui a gente tá passando por cima de uma hidrelétrica. É uma hidrelétrica da AES Brasil.
né? Uma geradora de energia elétrica bem conhecida. E aqui é o rio Tietê, usina Ibitinga. Aqui é uma eclusa. Aqui infelizmente a gente não vai poder parar, galera. Em cima da hidrelétrica tinha uma placa bem grande ali atrás falando proibido parar em cima da ponte, né, da travessia. Mas a gente vai indo aqui bem devagarzinho. E olha que legal a diferença de nível, galera. A altura do rio aqui desse lado com a altura desse daqui. Olha que loucura. Cara, imagina quantos milhões de toneladas, né? Essa estrutura aqui não tem que suportar, cara. Olha que legal. Muito louco. Aqui também não vai dar pra gente subir o drone, galera, por conta de interferência eletromagnética, né? Questão de segurança também, né, galera? Então, queria subir, mas não vai rolar. A gente aproveita dessa forma mesmo, que tá maravilhoso. Olha que legal. Esse carro aqui da frente deve estar turistando também, porque aqui já pode ir a 60 km por hora. Ah, que legal os carrinhos. Oh. Oh. Agora a gente está naquele nosso off-road leve. Agora a gente vai visitar uma lagoa chamada Lagoa Humanoide. É uma lagoa que tem um formato de um ser humano, galera. Olha que loucura. Aqui no interiorzaço de São Paulo. E obviamente é uma oportunidade que eu não posso perder. E que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu abaixar aqui a viseira. Tem muito inseto. Aqui a gente tá beirando uma outra usina. Enorme. Confesso que eu não tenho a mínima ideia se aqui é uma estrada particular ou se é uma estrada pública, mas a gente vai seguindo. Aqui tá um cheiro de milho cozido, galera. Sabe milho verde cozido? Coral? Eu sei que não tem nada a ver, porque aqui é só cana, né? Mas sei lá, tá esse cheiro. Galera, eu tô perdidaço aqui. O GPS pediu pra eu ir por um caminho que não existe. Então eu tô tentando seguir aqui mais ou menos por um caminho alternativo. E o medo de se perder. E aqui a gente não tem nada de sinal. Cara, com a Harley eu não ia ter coragem de vir aqui não, hein, galera. Mas nem a pau, Juvenal. Que pelo vídeo eu acho que não dá pra vocês terem noção da inclinação. Mas aqui é bem inclinado. Nossa, aqui vai dar trabalho pra voltar. É, ali tá parecendo
Uma entradinha particular, uma pequena vila, né? E talvez a gente pode entrar aqui. Ou não. É, turma, sem negociação aqui, viu? Eu queria mostrar pra vocês uma lagoinha que se chama Lagoa Humanoide, que ela tem um formato de pessoa, né? Uma lagoa grande, maior do que essa aqui talvez, mas é uma lagoa artificial e ela tem um formato de um boneco, né? De uma pessoa. Vou colocar aqui as imagens da internet pra você, a imagem do Google Maps. E eu queria ir lá, né? Pra gravar em primeira mão. Mas infelizmente lá é propriedade particular. Tentei conversar aqui para ver se eles deixavam entrar e tal, mas sem negociação, né? O rapaz que trabalha cuidando aqui, ele falou que o dono, ele é bem rígido, já teve problemas no passado ali com pessoas entrando, enfim. E ele acabou por optando de não deixar mais ninguém entrar, né? É aquele ditado, né? Quando a gente dá a mão, tem pessoas que abusam e acaba querendo o corpo todo, né? Então, por conta disso, acabaram cortando, né, as visitações. O pessoal tava falando besteira, o pessoal tava fazendo filmagem não autorizada, o pessoal deixava a porteira aberta, daí entrava gado lá dentro, então acabaram cortando. Tudo bem, tá certo ele, né, é particular, ele tem o direito de determinar quem ou não pode entrar, né? É que nem sua casa, né? Você determina quem entra ou quem não entra. E tudo bem, eu queria mostrar aqui pra vocês. Aí até por respeito mesmo ao rapaz aqui que trabalha e ao dono aqui da fazenda, também não vou subir o drone, porque tá aqui pertinho a lagoa, daria pra gente ver de drone tranquilamente. Mas vou respeitar, né, cara? Não vou ficar dando esse exemplo aqui pra vocês, não. Não pode, né? Beleza? E a imagem que eu coloquei aqui é a imagem da internet, tá, pessoal? É Google Maps. Beleza? Se vocês entrarem lá no Google Maps, aí vocês vão conseguir ver. Fechou? Vambora! Por onde que eu entro? Eu acho que é descendo aqui. Galera, olha isso. Essa daqui é a vinhaça. Agora a pergunta é, da onde que ela vem? E o porquê que tem esse pequeno rio de vinhaça aqui, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ela é um produto ou um substrato que é utilizado ali para o plantio, né, da cana-de-açúcar. Mas, cara... é uma mistura de coisa podre com azedo. É um negócio muito forte, galera. Fortíssimo. Deixei a moto ali ligada porque ela tá com a ventoinha acionada, né? Então não é bom desligar a moto quando ela tá com a ventoinha acionada. É bom deixar ela ligada. Bora! Turma! Eu dei uma paradinha nesse morro aqui, do lado da rodovia. A gente está quase chegando em Iacanga, mas eu achei tão legal essa composição de imagem, onde que a gente tem aqui a moto brilhando, né, com um reflexo do sol aqui, tá num ângulo super bacana para foto. Aí tem a rodovia ali no fundo, tem essa composição de verde, o céu tá maravilhoso e eu pensei, ah não, é aqui que eu vou fazer a capa do vídeo. E eu não sei se vocês perceberam, as capas, né, dos vídeos aqui do canal, não são aquelas capas chamativas, né, que dá vontade de clicar. Aquela capa que desperta algum sentimento de curiosidade, ou que traz ali alguma informação que vai ser desenrolada ao longo do vídeo, e muito menos um clickbait, né? Então aqui eu vou mais numa pegada
de uma capa artística, de uma capa bonita, que obviamente faz sentido com o vídeo. Então eu nunca uso ou faço uma foto que não é relacionado àquele vídeo, ou que não foi gravado, ou que não foi tirado foto naquele mesmo dia, tá? Talvez eu não estou aprendendo ainda esse jogo do YouTube, eu sei que talvez eu teria que fazer capas mais chamativas, capas mais apelativas, para chamar clique, né? Mas eu prefiro ir por um caminho aqui mais tranquilo e fazer o que eu gosto, né? Que são essas capas mais bonitas. Beleza? Escrevam aqui os comentários, as opiniões de vocês, que na medida do possível vou sempre buscando melhorias, e muitas melhorias eu trouxe aqui no canal por conta da recomendação de vocês, tá? Inclusive, a gente tinha colocado um baú aqui da Scam e eu tava usando o suporte original da moto, né? Super inocente, não pesquisei a capacidade do baú, né? Por a capacidade do suporte, ele é de alumínio. Aí, né, várias pessoas queridas aqui que acompanham o canal deram a dica pra mim e falaram: Bruno, esse baú aguenta, esse suporte aguenta 2-3 quilos no máximo, tá? Cuidado, senão você vai perder esse baú. E chegando em casa eu vi que um dos suportes ali mesmo de parafusar, ele tava começando a trincar, né? Então acabei tirando o suporte, comprei um outro, tá para chegar na semana que vem, né? Aí eu comprei um de aço mesmo e a gente volta de novo com um baúzinho, né? Então só queria mostrar para vocês que muitas das coisas e das melhorias e das benfeitorias que eu trago para vocês saem de vocês mesmo, tá? Então deixem aqui seus comentários, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Fechou? Então vamos embora, turma! Aê, turma! Chegamos em Iacanga, interiorzaço de São Paulo. Cidadezinha que fica beirando o rio Tietê. É uma cidadezinha pequena ainda, de acordo com o último censo de 2020. Ela tinha por volta dos seus 11, 12 mil habitantes. Mas agora, nas últimas estimativas, eles esperam que a cidade tenha ali por volta de 14 mil habitantes, né? Então, a cidadezinha pequenininha que fica na macro região de Bauru. E a gente não viu nenhum portal de entrada, né? Pelo menos não por enquanto. Vamos dar uma olhadinha para ver o que tem de legal aqui nessa cidade. Confesso que pela internet não vi nada, e muitas coisas a gente acaba descobrindo aqui na hora, na raça, né? Tá, aqui tem uma igreja. Entretanto, Igreja Presbiteriana do Brasil. Não deve ser a central da cidade. Vamos dar mais uma procurada, que deve ser outra. Casinha bonitinha. Tiazinha ali sentada na cadeirinha de balanço, só esperando a vida passar. Aqui parece que é o centrinho da cidade, Centro Cultural Santa Cecília. Aqui a gente tem um cartório, internet fibra ótica, Palácio do Sorvete. Ahá! Essa sim é a matriz. A igrejinha central da cidade. Sacramento, batismo, carisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, dom, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor a Deus. Vocês percebem, galera, que são palavras fortes? São palavras que causam ali algum tipo de sentimento, algum tipo de comoção, cara. Eu fui criado até os meus 8, 9 anos num lar católico, né? Eu morei parte da minha infância com a minha avó materna, que hoje o céu a tem. E ela era bastante católica, então eu já fui em procissão para
para Aparecida do Norte, participava de procissões nas cidades. Eu morava em Osasco, né, ali na Grande São Paulo. E depois que eu deixei de morar com ela, né, voltei a morar ali com meus pais, essa parte de religião acabou se esvaecendo. E hoje eu não sou apegado a nenhuma religião, né? Acredito e confio muito em Deus. Tento aprender ali vários ensinamentos, né? Vários ordenamentos. Mas eu não sou apegado a nenhuma bandeira, a nenhuma marca, né? A nenhuma igreja em específico, né? Eu sei que muitas pessoas podem discordar de mim, e religião não se discute, né, galera? Então, com todo respeito aqui, eu acredito que dá pra gente fazer o bem, né? Respeitar a Deus, se apegar a Ele, se aproximar a Ele, orar, rezar, ou seja, independente ali da forma que você fala, né? As suas comunicações, as suas preces, os seus pedidos e os seus agradecimentos a Deus, eu acho que dá pra gente se aproximar dele, independente de uma casa, né? Independente de um templo de oração, na minha opinião. Bom, pracinha bem bonitinha, bem tranquila. Cidadezinha bem gostosa, olha, tem umas casinhas ali na frente. Ali tem umas casinhas que tem uma pegada mais histórica. Ali na frente tem uma galeria que deve ser um centro comercial, né? Galeria 9 de Julho. Vou ver se dá pra gente entrar de moto ali. Mas é basicamente isso, galera. Galera, aqui é a prainha. Ou deveria ser, né? Estão reformando aqui. Cara, aqui tá um cheiro de água parada. Não chega a ser um cheiro de esgoto, mas é um cheiro forte de alga, sabe? Nossa, tá verdíssimo. Olha isso. Caraca. Cara, que pena. Deve ser porque esse pedaço aqui do rio, ele fica muito parado, né? Então prolifera algas. Eu não sei se existe alguma solução para isso. E aqui é a orla. Como tem bastante gente, obviamente eu não vou para lá. Então, deixa eu dar a volta. Olha que pássaro bonito. Cara, aqui seria um ótimo lugar para descansar, para relaxar. Pena que o cheiro aqui é muito forte, galera. Até tem umas pessoas aqui, um pessoal brincando, mas é mais por conta das crianças e por conta do parquinho, né? Então eles devem trazer as crianças para brincar ali 15, 20 minutinhos no parquinho e ir embora, cara, porque ficar aqui não dá. Tá muito mal cheiroso. Que pena, tomara que a prefeitura dê um jeito aqui nesse pedaço, porque tem um belíssimo de um potencial turístico, né? E não só turístico também, mas para a qualidade de vida, né, dos moradores, dos residentes aqui da cidade, né? Tem um quiosque que tá um pouquinho mais aceitável, galera. O cheiro aqui tá com cheiro de peixe frito, na verdade. Então aqui tá gostoso. Pessoal, aqui tem um pedaço um pouco mais cuidado da prainha. Então provavelmente aquela parte que nós estávamos antes deve ser só uma extensão que estão reformando. Aqui a gente tem um pedaço um pouco mais ok, né? Se é que a gente pode falar assim.
Mas aqui a gente tem uma escada, né? Na verdade é uma barragem de pedra que pode ser usado como assento, como escada. Ali a gente tem alguns campos de futevôlei ou de vôlei de praia, né? A água ali tá verdíssima. E aqui a gente tem os quiosques, né? Coloquei a moto ali no cantinho. E aqui a gente tem 3 quiosques. Aquele ali tá mais cheio, esse daqui tá vazio. Eu não sei se são diferentes ou do mesmo dono, enfim. Mas bem legal, bem legal. Tem muito potencial turístico aqui, galera. Mas me parece que tá bem abandonado, sabe? Não sei se é porque vem poucas pessoas, mas fico pensando, cara, o que poderia ser feito, né, aqui nesse pedaço pra gente ter um lugar um pouco mais agradável, né? Porque potencial tem. Potencial a gente tem. É, turma. Iacanga. Cidadezinha simpática, viu? Tem tudo para ser um polo turístico bacana aqui da região. Mas infelizmente as prainhas dela aqui estão muito mal cuidadas, galera. Muito cheio de alga, mal cheirosas. A gente vê uma parte ali que está em reforma. Espero que a prefeitura consiga dar um jeito ali para poder trazer mais pessoas. Mas infelizmente tudo muito parado, né? Eu vejo muito potencial desperdiçado aqui. Mas cidadezinha legal, bacana, não me arrependo, vale a visita quem estiver aqui pela região. Tem um camping ali também para quem gosta de acampar, que não é minha pegada por enquanto. Quem sabe no futuro a gente não vá acampar de moto, mas por enquanto não é o momento. E agradecer, obviamente, todos vocês que me acompanharam ao longo desse vídeo, né? E quem puder se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. A gente tá quase batendo os 1000 inscritos, galera. E quando a gente bater os 1000 inscritos aqui no canal, a gente muda de patamar e sem dúvida eu vou trazer situações e cidades e viagens e aventuras muito mais interessantes aqui para vocês, porque eu vou ter uma ajuda financeira do YouTube, né? A partir de 1000 inscritos a gente já consegue entrar ali no programa de monetização, né? No programa de parcerias do YouTube, né? E a gente consegue ganhar uma grana a partir das visualizações de vocês, né? É de graça para vocês, mas para mim, se eu receber uma receita do YouTube, vai ser maravilhoso. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Até a próxima viagem. Valeu!